Fala, Rafa. Olá, João. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu tô bem. Na medida do possível, eu tô bem. E você? Cara, tamo vivo, né? Dormi 8 horas Isso é e hoje eu almocei, bom. então tá tudo ótimo. Que bom. Cara, como é que tem sido Fala um pouco do que você tá fazendo todos os dias e aí a gente parte daí, eu acho. Sim, eu comecei 21 dias atrás, 3 semanas atrás, eu comecei uma performance, uma manifestação artística, é, aqui em Berlim, onde eu moro, e eu queria denunciar o terrorismo sanitário que está sendo promovido pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores. E eu quero chamar a atenção dos alemães e da comunidade internacional para o risco que isso representa não só para os brasileiros, mas também para toda a humanidade, uma vez que o vírus tem a liberdade de circular. E eu acho importante que as pessoas... Eu percebi que muitos alemães não estão ligados no que está acontecendo, e eu acho que tem muito pouca atenção, muito pouca pressão internacional contra o que está acontecendo no Brasil. Então eu comecei essa performance diária, aliás, diária não, noturna, mas é todo dia, toda noite. A partir da meia-noite, quando bate a meia-noite, eu me visto de morte, e a morte sai da Embaixada Brasileira em Berlim, que no caso é território brasileiro. Ela sai de um dia exaustivo de trabalho, onde ela trabalhou muito mais do que ela deveria. A morte que eu represento é uma entidade da natureza, mas, enfim, que está trabalhando a mais por causa do governo, por causa das ações do governo Bolsonaro. Eu digo ação, não inação, porque eu acredito que tem ali uma motivação ativa de matar as pessoas. É uma política de morte. Então, a morte sai, a morte ela tem uma faixa do Brasil, e ela sai da Embaixada Brasileira, do território brasileiro, e anda pela cidade por quase 1 hora até chegar no Congresso Alemão, no Parlamento Alemão, e lá na frente ela conta, então, individualmente, cada vida perdida nas últimas 24 horas no Brasil, para chamar atenção para a quantidade, para esses números que a gente já não é mais... A gente já está insensível a números. Os números são tão altos que a gente esquece que cada um desses números é uma vida perdida, é uma família em luto, é um círculo de amigos em tristeza, são potenciais que estão sendo perdidos, vidas que estão sendo perdidas, que não precisavam estar sendo perdidas. A Covid já tem vacina, existem maneiras de diminuir a circulação do vírus, então são mortes que são completamente evitáveis. E eu conto essas mortes usando sementes de girassol. Cada vida é representada, cada vida perdida é representada por uma semente de girassol. E ao fim, agora está chegando a primavera aqui no hemisfério norte, eu quero fazer um monumento que represente vida e esperança com essa semente. Bacana. E quanto tempo tem durado por noite, assim, essa contagem? Então, depende dos números, né? No fim de semana os números são mais baixos, então a contagem é um pouco mais rápida, mas a gente já está... Durante a semana, desde que eu comecei, a média já é mais de 2.000, agora mais de 3.000, e chegamos ontem a mais de 4.000. A caminhada demora 1 hora, mais ou menos, 1h10, e a contagem demora mais 2h30, 3 horas. Então eu fico mais ou menos de meia-noite às 4. O máximo que eu fiquei foi até 4 da manhã, 4 horas, então, entre 3 e 4 horas. E tá fazendo frio, né? Tá um frio do caramba, tá muito frio. Chegou uma frente fria agora em Berlim, então hoje eu vou fazer um pouco diferente essa contagem. Eu ainda quero fazer individualmente, mas nos últimos 2 dias eu não consegui terminar, então eu acho mais importante. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, mas ainda assim eu gosto de tocar em todas as sementes. Eu acredito na troca da energia vital. Eu estou representando vidas que foram perdidas
em isolamento, né? As pessoas morrem sozinhas, elas são enterradas sem os parentes, então eu acredito nesse toque, nessa semente, como uma forma de homenagem, de despedida, assim, para essas pessoas com um pouco de energia vital, e eu também trocando essa energia, assim. E isso já está, para quem não sabe, isso está super repercutindo na imprensa internacional. Saiu na Deutsche Welle em inglês, saiu na ABC, saiu no Washington Post, né? Que eu acho que é o seu propósito. Não, o propósito é criar uma imagem que simbolize o que está acontecendo no Brasil. Uma imagem para mídia, para políticos, para simbolizar a realidade que está acontecendo no Brasil. E a partir dessa imagem, eu acho que a gente pode se mobilizar de formas que efetivamente vamos conseguir mudar isso, assim. Então, essa imagem eu quero que rode mesmo, assim. E você está pretendendo fazer isso mais quanto tempo? Até o final? Eu vou fazer um mês completo, então até dia 18 de abril, agora mais 10, 11 dias. Tá. E você já começou a plantar as sementes? Eu imagino que isso seja também um desafio, né? Porque eu acho que é meio legal plantar. Não, você vai ter que plantar na encolha, né? Não, então, são muitas sementes. O lugar onde eu quero plantar é na frente da Embaixada Brasileira, mas o número de mortes é tão alto que eu tenho acho que 5 quilos de semente já, e o girassol ele precisa de espaço entre um e outro para crescer. Então a minha ideia é fazer um monumento que incorpore as sementes. Teria algumas delas plantadas, mas não tem como plantar todas, mas eu quero fazer um santuário de vida, então as sementes restantes eu vou deixar lá disponíveis para quem quiser buscar e plantar em casa. E também a semente de girassol ela é uma ótima fonte de alimentação para passarinhos e, enfim, várias formas de vida que acho que eu quero que possam vir nesse santuário, transformar essas sementes em vida novamente e trazer para a gente essa ideia de transformação, de uma esperança de vida, né? De não ficar só batendo na tecla da morte. Eu estou trabalhando nessa ideia nesse projeto desse monumento, e eu acho que eu vou fazer legal ou ilegalmente. Eu tenho opções de fazer de uma forma que, se eu não conseguir a permissão, imagino que seja difícil, a burocracia alemã é super complicada, eu vou fazer de uma forma móvel que eu possa trazer e tirar de acordo com a minha disponibilidade. Então eu vou sempre levar, sempre que eu puder eu fico lá perto, e quando eu tiver que sair eu tiro, mas eu vou tentar, pelas formas legais, deixar esse monumento lá, porque na verdade seria um monumento em homenagem às vítimas do negacionismo no Brasil e no mundo, porque não é só no Brasil que se morreu por causa do negacionismo da pandemia, né? Com certeza. E a grande ameaça é que essa política genocida mate pessoas agora, não só no Brasil, mas fora. Né? Isso está começando lentamente a ser falado na imprensa internacional. Eu acho que essa tua iniciativa foi importante para começar a botar isso no mapa com uma imagem forte. Né? É exatamente essa ideia. Assim, eu quero fazer pressão no governo daqui para lembrar as pessoas que esse risco não... Eu já estaria sensível a esse problema se o risco fosse só para os brasileiros. Mas eu acho que as pessoas não têm noção de que a mutação que acontece no Brasil não vai ficar no Brasil. Ela diz respeito a todos nós, e ela pode matar muito mais gente no mundo inteiro, sabe? Como é que tá, eu queria te perguntar, como é que tá o clima aí em Berlim em relação a lockdown, isolamento? A coisa já abriu, não abriu? Como é que tá a vida? A gente está em um lockdown que não é completo, ainda dá para sair de casa, não tem um toque de recolher, mas tem muita restrição. Aqui também há o que se criticar, tem um planejamento meio estranho. Aqui por muito tempo se deixou creches e escolas abertas, querem abrir já semana que vem.
Igrejas, a mesma coisa aqui, igrejas, mesquitas, centros religiosos, então ficaram abertos mais tempo. Eu não sei agora no momento se estão podendo, eu acho que não. Mas há muito que se criticar, mas existem muitas restrições, assim. De 9 da noite às 6 da manhã só pode sair 2 pessoas na rua. Tem muita restrição de quantas pessoas você pode encontrar. Existe muito acesso a teste. Você pode fazer teste rápido de graça, ou custa 5 euros na farmácia. E existe auxílio, né? Existe um auxílio financeiro para as pessoas que não estão podendo trabalhar, que eu ainda critico no sentido de achar que não é suficiente, mas é um auxílio que permite que as pessoas vivam. Eu mesmo tive que parar de trabalhar já há 1 ano e eu estou recebendo esse auxílio. Eu fico apertado, mas eu vivo, eu pago meu aluguel, eu pago minha comida, eu tenho meu dinheiro, assim. Então, eu acho que o planejamento nesse sentido é bem melhor, assim. E a vacinação está acelerando agora. Mas você tem, por exemplo, uma perspectiva para você se vacinar, para pessoas mais jovens se vacinarem na Alemanha? Como é que a primeira perspectiva era até o final do verão, que é setembro. Mas eu tenho asma, então talvez eu me vacine já no final do mês que vem. Eu tenho que conversar com a minha médica. Legal. Mas eu já conheço muita gente que já se vacinou, assim, de várias idades, enfim, de diferentes grupos de risco, né, de linha de frente, pelo trabalho ou pela saúde, diabetes, HIV, e, enfim, tem muita gente que não são apenas os idosos que estão se vacinando, assim. Mas a perspectiva é que tem um verão ainda sob lockdown, né? Parcial. Pois é, o verão é diferente, né? Porque faz-se muito fora e eu acho que os estudos já demonstraram que atividades em ar livre não são tão perigosas quanto atividades dentro, né? Então, eu acredito que o verão vai ser um pouco mais relaxado do que a gente está agora esse inverno. Esse lockdown que a gente está vivendo agora já está desde novembro, final de outubro, início de novembro. E a gente está assim já... eu não faço nada além de ir no supermercado e eu encontro um amigo por vez dentro de casa. Eu estou te perguntando essas coisas todas porque eu acho que as pessoas não falam muito pouco sobre a geopolítica dessa vacinação. E o cenário que está acontecendo, a meu ver, é que a Inglaterra está com a vacinação muito mais acelerada que o resto da Europa. Ela tem plano de liberar, de abrir tudo, inclusive festival, show, já em junho, julho. Então a gente... o Inácio, enfim, que é o que está por trás de tudo isso, está em Cambridge, ele pode falar melhor que ele está na Inglaterra agora. Aliás, Inácio, você tem que ler o que eu estou te escrevendo aqui em PVT. O Inácio, ele pode falar melhor, mas assim, eu acho que isso pode ter uma consequência bastante importante em relação ao futuro da própria União Europeia, sabe? Porque no momento em que teve um Brexit recente e a Inglaterra pós-Brexit consegue vacinar com mais eficácia a sua população e ter um verão aberto com imagens de festivais de música e de pessoas aglomerando, enquanto o resto da Europa, ainda sob a União Europeia, não se organizou para vacinar por N motivos, inclusive também tem uma geopolítica da vacina de Oxford, de como eles vão soltando isso. Enfim, eu acho que isso pode ter uma consequência política bem importante em relação ao futuro da União Europeia, sabe? A gente já teve essa conversa, eu acho que a União Europeia não deu mais tempo. Eu acho que isso pode ser um acelerador desse processo de desintegração, sabe? Pois é, eu não sei como é que... Eu acho que essa pandemia mostrou muitas falhas do sistema, assim, né? De vários sistemas. E essa cooperação internacional... Quantas vezes os Estados Unidos não invadiram outros países para trazer democracia? Quantas vezes a Alemanha não apoiou ações
que teoricamente trariam benefícios ao povo de um local. E hoje em dia, esse ponto cego, sabe? Ninguém tá vendo o que está acontecendo no Brasil. Não é com ninguém, sabe? Até o momento que for. E aí acabou, sabe? Todo o esforço que a gente fez, todo o lockdown, toda a vacinação vai por água abaixo, porque uma mutação surge e é resistente à vacina, e aí vai ficar todo mundo surpreso, assim, uma coisa que está completamente dada, sabe? E essa cooperação entre países sempre foi passível de crítica, mas eu acho que era mais difícil de ver, né? A austeridade da Alemanha em relação à Grécia para que entrasse na União Europeia. Então, eu acho que isso está mais claro só, mas eu não sei, eu não sei, quanto à União Europeia, eu não sei se eu tenho como opinar, assim, porque acho que é uma questão que vai além da minha compreensão política, assim. Eu acho que, eventualmente, eu acho que eu acho que a União Europeia é uma ideia muito boa, assim, né? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver. Então, deixa eu entrar com a respeito da Inglaterra, que no começo da pandemia, com o Boris Johnson saindo e dizendo que estava muito feliz de poder dizer que tinha apertado todas as mãos no hospital que ele podia, um mês depois caiu com Covid, acabou na UTI, os conservadores caíram demais nas pesquisas no começo da pandemia, mas eles fizeram uma aposta que está valendo muito a pena para eles, né? Eles fizeram um investimento massivo em pesquisa da vacina, entregaram a vacina talvez a primeira do planeta, e a gente está com 50% vacinado. Eu tenho 40 anos, vacino no próximo mês, e o Labour, que o Partido Trabalhista, que tem um líder novo chamado Keir Starmer, que assumiu do Corbyn, que veio como um Prime Minister in Waiting, só aguardando para tomar posse. Depois da vacina, ele entra com um esquema totalmente Blair, totalmente centrista, sem promessa nenhuma, não tem discurso, não tem visão de país. E os conservadores agora estão com mais de 45% nas pesquisas, ou seja, valeu. Eles vão faturar em cima disso. E não só eles vão faturar em cima disso, como todos os partidos conservadores e todos os partidos anti-União Europeia da Europa. Isso vai ser uma onda, porque essas imagens vão ser muito fortes, entendeu? Desse verão inglês aí. Sim, estamos todos com ingressos, só para fechar, com ingressos comprados para os festivais a partir de 12 de junho, não, o 21 de junho, todos os encontros são permitidos, tudo aberto. Isso vai ser muito chocante. Chocante. E aí, no nosso caso, é pensar que o Brasil tem a logística e tem a tecnologia para ter produzido essas vacinas desde muito antes. Foi um plano de sabotagem do governo federal explícito. Era para a gente ter vacinado mais que a Inglaterra, para a gente estar em 60% igual ao Chile. O Brasil, inclusive, é uma tecnologia social desenvolvida durante a ditadura militar, essa coisa da vacinação em massa. Então a gente tem postos de vacinação, tem tudo muito agulhado para vacinar em massa, e não nos vacinamos em massa como deveríamos por uma política de Estado, uma política genocida. Rafa, como é que você está vendo esse momento da política brasileira em que todo mundo sabe que cada dia do Bolsonaro no poder representa mais mortes de brasileiros, e ao mesmo tempo nenhum ator político relevante se coloca a favor de um impeachment urgente, que era o que deveria ter acontecido já bem antes. Inclusive a esquerda, inclusive o PT, o Lula, todo mundo, esses atores de centro também queriam fazer uma frente. Ninguém fala em impeachment porque parece que ninguém quer pegar essa batata quente. Como você vê isso? Cara, eu vejo exatamente assim como você falou. Eu estava procurando aqui outro dia, e me corrijam se eu estiver errado, eu peço desculpas se eu estiver errado, mas eu ainda não vi nenhum vídeo ou texto do Lula, depois dessa decisão do STF, de que ele estaria elegível novamente. Eu não vi nenhuma declaração dele
em relação ao impeachment do Bolsonaro. Eu acho que, assim, existem deputados que estão pedindo o impeachment urgente, que dão nome às coisas como são, mas infelizmente, são vozes que são grandes, mas não têm um poder real, né? Porque se tivessem, já tinham feito. Eu acho cruel fazer cálculo político nesse momento, sabe? Porque cálculo político você faz se tivesse o Aécio Neves, se tivesse o Geraldo Alckmin na presidência, que estivesse vacinando e é um bosta corrupto, beleza. Mas assim, o que está acontecendo, para mim, vai além da minha compreensão de cálculo político, assim, não... E eu acho isso meio bizarro, assim, eu acho bem bizarro, é bem assustador, é bem desanimador. Em especial agora eu penso muito sobre isso, né, fazendo a performance. Tem dias que eu chego em casa e choro, assim, com o desespero de que não vai mudar, porque tá todo mundo de olho numa eleição, só que assim, gente, não vai ter gente para votar se vocês esperarem até 2022, sabe? Porque as pessoas vão morrer, as pessoas estão morrendo. Cada dia, o impeachment dele já era... A eleição não era para ter acontecido, mas assim, desde que a pandemia começou, não faltou gente avisando, sabe? Eu acho que, assim, óbvio que se tivesse um segundo turno Lula e Bolsonaro, eu vou muito a contragosto votar no Lula, porque eu tenho as minhas críticas ao Lula, mas contra Bolsonaro não tem nenhuma dúvida. Mas eu acho meio bizarro. Eu acho que isso mostra mais, inclusive, sobre o Lula e a tal da autocrítica que nunca vem, sobre o PT, sobre certa esquerda, certo centro, certa direita. A direita também, não vou ficar falando só do Lula, sabe? Dória, Mandetta, que seja Luciano Huck. Ninguém está se mobilizando por um... E o Luciano Huck, enfim, ele não é um político, então eu separo ele desses que eu falei, mas assim... ninguém está se mobilizando para agilizar um impeachment para amanhã, sabe? Porque é isso, a cada dia que ele tiver no poder, a cada dia vai morrer milhares de pessoas que não precisavam morrer. E eu me pergunto quais vidas que valem a pena, sabe? É muito cruel, assim, é realmente devastador, assim. E honestamente, eu não sei. Eu acho que eu tô anotando para mim o nome de todo mundo que está ou calado ou que está fazendo cálculo eleitoral, porque para mim é todo mundo cúmplice. E quando a gente sair dessa, se a gente sair, espero, um dia, eu vou ser aquele chato pentelho que vai morrer lembrando de cada um, sabe? O que cada um fez agora. Porque qualquer pessoa que não esteja ativamente pedindo o impeachment do Bolsonaro... para mim tá conivente com isso, assim. E aí fazendo uma comparação que não é uma... Eu não quero comparar uma tragédia com a outra, eu acho que esse tipo de tragédia não se compara, mas você imagina um regime como o nazismo e um alemão durante o nazismo, enquanto os judeus estavam sendo exterminados em massa, em campos de concentração, alguém falando... vamos esperar a próxima eleição para tirar Hitler do poder, entendeu? E não foi isso que aconteceu, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a União Soviética se uniram e fizeram o que tinha que fazer para acabar com o nazismo, sabe? O bolsonarismo, ele precisa acabar, e eu não me importo como, com quem, mas ele precisa acabar amanhã, sabe? E isso diz respeito a todos nós, sabe? É um crime contra a humanidade, não é um crime contra... Enfim, é um crime contra todo mundo, assim. Contra a humanidade básica. E eu fico meio desolado, assim, vendo. E muita gente se mobilizando em volta seja de gente de direita que se põe como centro, dessa tal da terceira via. Terceira via, foda-se a terceira via agora. Eu não quero saber quem é a terceira via. A primeira via é o impeachment, ponto, acabou. Concordo. A gente fica bem perplexo mesmo, porque uma coisa como o bolsonarismo, para acontecer, ela precisa de muitos... É um galho muito complexo, né? Primeiro, o impeachment em 2016, depois essa eleição fraudada, né? Porque não tinha
o principal concorrente não pôde se candidatar. E agora a impressão que dá é que não importa quantas pessoas morram, esse baile vai continuar sendo jogado entre todo o sistema político brasileiro, que aí também acho que não é uma questão, acho que é uma questão suprapartidária. O sistema não expulsou esse cara e o sistema inteiro até certo ponto conivente e está esperando o governo dele derreter até 2022. Só que, enfim, não estamos vivendo tempos normais e tirando o fato da pandemia, cada dia de Bolsonaro no poder é um risco institucional. E não temos a menor dúvida que em 2022 ele vai tentar melar as eleições, ele vai tentar convocar as milícias, quer dizer, todos nós sabemos disso. E não se faz absolutamente nada. E aí, em 2022, com a taxa de morte, com o caos que vai estar no Brasil, ele declara que não tem eleição, sabe? Simples. É perplexidade mesmo. Essa palavra é muito boa. Como as pessoas na Alemanha, elas veem isso, elas sabem alguma coisa disso? Você que está... Sabem. Como é que está sendo a sua interação? Isso é um tema cada vez mais crescente, assim. Tem jornal aqui que já fez 20 minutos de matéria sobre como Bolsonaro é um ser abjeto, é um governante... É inacreditável, assim. Aqui tem muita gente que... Eu acho que eu nunca conheci ninguém aqui que me falasse algo bom. Todo mundo, quando eu falo que eu sou do Brasil, olha e já fala assim, nossa, presidente, né? Vários não sabem nem falar o nome dele, que é muito engraçado, que é muito bom, falo o nome errado, que eu falo, nem precisa aprender certo, sabe? Nem se deu trabalho, mas aqui na televisão é meio escandaloso aqui, assim. Mas eu acho que é isso, é um escândalo que... Cadê que a Alemanha ainda faz negócio com o Brasil, sabe? Eu não sei, deve estar exportando arma, se for o caso, deve estar exportando arma para o Brasil. A arma que matou a Marielle era importação alemã, então eu agora, como cidadão daqui, que mora aqui, que paga imposto aqui, eu vou começar a questionar isso daqui, sabe? Eu acho importante, porque eu não estou mais no Brasil e mesmo se eu tivesse, não tem diálogo com esse governo, então não tenho o que exigir de governo brasileiro. Faz todo sentido pressionar por fora. Queria te perguntar, já que a gente entrou na especulação enfim, desses cenários, essa semana está rolando já um papo de uma movimentação do Marcelo Freixo se aproximando do PDT no Rio de Janeiro para tentar compor alguma chapa para governo do Estado em 22, que parece um deserto total pensar quais são as candidaturas para o Estado em 22. Assim, não tem ninguém no horizonte. Então, existe uma conversa de que tem essa aproximação, uma conversa que ele estaria falando com o Maia e até com o Eduardo Paes. Nós sabemos bem o que representa o Eduardo Paes e tal. Eu queria... Primeiro, eu queria te perguntar o que você acha dessa articulação, como você vê essa chapa, como você vê essa frente ampla anti-bolsonarista carioca. Se isso pode ser uma coisa que dê certo. Eu acho que seria ingênuo da minha parte achar que vai surgir uma chapa muito boa que vai combater o bolsonarismo com uma ótima política sem críticas ou, enfim, com críticas mínimas. Eu não sou ingênuo a esse ponto. O Eduardo Paes tem muitos defeitos, é corrupto, é miliciano, enfim, é desumano também. Se pudesse ser bolsonarista, se estivesse lucrando para ser bolsonarista, hoje estaria sendo bolsonarista, porque ele está pensando no capital político dele, já flertou com o Bolsonaro várias vezes, mas eu acho que, enfim, se tiver que se unir, que se una, mas, olha, honestamente, eu acho que parte do que nos levou ao bolsonarismo é uma certa esquerda que faz concessões
e concessões inexplicáveis. Eu acho difícil explicar uma aliança com o Eduardo Paes. E aí, em relação a essa frente ampla carioca, se Marcelo Freixo se reunir com o Rodrigo Maia é tão culpado quanto o Bolsonaro, né, do que está acontecendo no Brasil. O Rodrigo Maia tinha que estar numa cadeia. O Rodrigo Maia, eu não tenho palavras, assim. O Rodrigo Maia podia ter interrompido isso a tempo, não interrompeu. O Rodrigo Maia é um filho do puto, assim, que é do César Maia, né? Que é um outro que é um monstro. E o Rodrigo Maia, honestamente, ele merece prisão perpétua, assim, é crime contra a humanidade. E aí vira o Marcelo Freixo me falar que precisamos de uma frente ampla com o Rodrigo Maia, amigo, tô fora. E aí Marcelo Freixo passa a ser outra coisa para mim, assim, que eu posso ter várias críticas a ele, mas eu acho que o trabalho dele é importante dentro das instituições. Eu sei que ele tenta, ele sofre muita retaliação pelo trabalho dele, mas, considerar se aliar a Rodrigo Maia, para mim, não há explicação. A gente tem que mostrar as coisas como elas são, e o Rodrigo Maia é Bolsonaro, sabe? Por mais que ele queira fingir que não é. O Bolsonaro só existe hoje ainda porque o Rodrigo Maia permitiu. E permitir que um crime contra a humanidade aconteça quando você pode pará-lo é cometer esse crime. Não quero defender o Rodrigo Maia aqui também, mas o argumento principal, acho que as pessoas usam para entender esse gesto dele não ter passado nenhuma votação do impeachment é porque isso resultaria numa vitória do Bolsonaro, que o Congresso não ia passar esse impeachment e o Bolsonaro poderia sair mais forte desse processo. É o que ele fala, né? É mentira, não é isso, sabe? Não é porque o Congresso é podre, beleza, é podre. E se não passasse, não passou. E mais forte do que o Bolsonaro já está, ele não tem como ficar, ele não ia ficar. E se passasse um processo de impeachment, não tem como sair mais forte de um processo de impeachment, sabe? Ia ficar mais claro quem está de cada lado. Mas ia ter tido pressão popular, sabe? O Bolsonaro não é a maioria no Brasil, sabe? Não é. E haveria muita pressão pelo impeachment. E se não passasse, não passou, mas pelo menos ele pode dizer que ele tentou. Agora, papinho de não tinha Congresso... E aí tá passando reforma da Previdência, porque tem Congresso e foda-se as pessoas, entendeu? É muito distorcido esse argumento. Eu entendo, tem uma lógica mas assim, não, é de novo cálculo político em cima da vida das pessoas, sabe? Ele tinha que botar para votar e se saísse mais forte ele botava para votar de novo, sabe? Sei. Sim, eu também acho que ele poderia ter feito isso, inclusive para salvar o futuro político dele. Eu acho que teria sido, nem que ele fizesse no final, assim, algumas vezes, ou fazer simbolicamente. Fazer toda semana. Total, imagina, toda semana até ele cair. É um momento também que não teria pressão. O problema também é que não tem pressão popular se as ruas estão vazias. Tem uma coisa que as pessoas que fariam pressão popular no Brasil é de rua cheia. Sem rua cheia não dá. Enfim, mas eu concordo. Eu acho que ele deveria ter colocado em votação várias vezes. Acho que tem mais de 100 pedidos de impeachment protocolados. E ele sentou em cima de todos eles. Deve ser um número assim. É isso, toda semana, 60 semanas, pronto. Nem que fosse uma performance como a sua. Exatamente. Que lesse os números. Ele deve ter se arrependido disso, eu acho. Porque meio que a carreira dele, enfim, ele vai virar o que? Um vereador, deputado federal. Ele chegou a despontar como uma liderança de centro-direita ali. E eu acho que ele derreteu. Eu acho ultrajante se o Marcelo Freixo se unir com ele, assim. O Eduardo Paes é sabido.
Eduardo Paes e Rodrigo Maia já tiveram uniões e separações muitas vezes na vida deles, mas o Marcelo Freixo, eu acho também o fim da carreira dele, se unir com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia pertence à prisão, não ao Congresso, não ao governo, não a vereador, ele pertence à prisão. Muito bem tratado, com todos os direitos humanos respeitados, mas ele tem que ser tirado de circulação, porque ele permitiu o que aconteceu, o que está acontecendo agora no Brasil. Enfim, é super condenável o Rodrigo Maia. Eu não sei se eu concordo muito com você em relação a essa candidatura do Freixo. Eu acho que a situação é tão desesperadora que enfim, qualquer coisa que não esteja no campo bolsonarista precisa se aliar, e as falas com a coerência política nesse sentido, entendeu? Eu sei que o Marcelo está tendo muita resistência dentro do próprio PSOL. Tem gente dizendo que vai sair para se fiar ao PDT, que virou um partido que está mais apto e aberto a esse tipo de negociação com o outro lado. Mas a situação ela não é nada normal, né? Então, no momento desse, eu acho também que... Mas essa é só a minha opinião. Inácio queria falar alguma coisa. Mas então, se o Freixo tem esse plano e dá todas as indicações de que o plano dele é fazer esse acordo que é totalmente fora do PSOL, seria muito mais honesto com a militância do PSOL, que ele deixe isso claro agora, antes de ficar fazendo acordo que não envolve ninguém mais. Ele está fazendo os acordos em salas fechadas, com a bagagem da militância do PSOL nas costas dele, e ele não está conversando com ninguém. A gente sabe pelo Globo. Não, eu acho que as pessoas conversam, mas assim, ele não fechou, ele não assinou nada, entendeu? Ele tem direito de conversar. Sei lá. Não, isso eu acho também. O lance é que, assim, o Marcelo Freixo, eu acho que, assim, a lição que a gente tem que ter dos 13 anos de PT no poder, e do lulismo e de tudo mais, vai valer a pena ganhar um governo com o Rodrigo Maia por trás? Porque você vira refém, sabe? O próprio Bolsonaro é refém de partidos como do Centrão, que não devia se chamar Centrão, devia se chamar Vala. Os partidos da Vala. Vale a pena, então, Marcelo Freixo passar para um governo com essa aliança? Eu acho que sim, vale se unir com todo mundo que for necessário para conseguir derrotar o bolsonarismo, mas isso não inclui um bolsonarista, sabe? Eu acho que o Marcelo Freixo está conversando talvez com o Luciano Huck, que aparentemente mudou, pelo menos, sabe? Mas o Luciano Huck é outro, que fez campanha. Eu acho que a gente está se aproximando de um jeito curioso do que eu considero o enigma de Toshins da democracia brasileira, que vamos lá, durante o Lula 2, a gente criticava a política de alianças do PT, a Dilma se elege com o Temer como vice, enfim, esse centrão, esse valão, essa vala, ela fazia parte do governo. A partir do momento em que o PT racha internamente, e depois essa racha interna do PT faz com que o PT rache com o valão, da figura do Eduardo Cunha, o PT e a democracia brasileira sofrem um golpe branco, um golpe super complexo, mas enfim, uma operação jurídico-midiática para derrubar uma presidente eleita. E aí, quando isso acontece, aos 14 anos de crítica que eu fazia ao PT por essa política de alianças, eu poderia ter aproveitado para escantear esse centro fisiológico do centro do poder, fica meio relativizado, porque eu penso, cara, se eles tivessem rompido com esses caras antes, eles tinham caído antes. De certa maneira, talvez no Brasil não dê para você acessar ganhar uma majoritária importante, como ganhar uma majoritária do governo do Estado ou da própria presidência, se você não compor com esse centro fisiológico, que não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma exceção.
né? Ele é a extrema-direita, ele é o fascismo. Esse centro é só fisiológico. Ele está aliado ao fascista hoje, porque o fascista tem a chave do cofre. No dia de amanhã ele vai ser aliado ao PT. Mas eu acho que... Exatamente. Então, assim, esses últimos acontecimentos, os últimos anos, fizeram pensar, relativizar um pouco essa crítica. Eu entendo. Eu só acho que... Desculpe. Eu só acho que o PT, a militância petista, fez para que a gente gritasse fora Temer. Eu nunca gritei fora Temer e gosto disso. Talvez eu tenha tweetado na época, não sei. Mas assim, nunca foi a minha bandeira, porque quando eu percebi que assim, se fosse fora Temer mesmo, a Dilma podia ter caído atirando. Abre as contas aí das últimas eleições da chapa PT-Temer. Tira o Temer no dia seguinte. O problema é que teria que assumir os erros que o PT fez, e isso eles não fizeram. Pode ser ingenuidade minha, mas assim, no momento que aí é a mesma lógica de pensamento, no momento em que um Bolsonaro está matando gente aos milhares por dia, e o Lula está falando em democracia e eleição, porra... Não sei, João, eu posso ser muito purista, mas assim, escracha, cai atirando, sabe? Pediram pra gente gritar que era um golpe, eu entendo que é um golpe, sim, é um golpe, mas não é um golpe de Estado, sabe? Não é um golpe de Estado porque foi planejado pelo vice-presidente escolhido pelo PT, sabe? Foi, como se diz, instrumentalizado pelos partidos e deputados que o PT estava sustentando, sabe? Sustentando da pior maneira possível. E eles saírem e não jogarem a merda no ventilador, para mim, mostra que... E é esse sentimento que os brasileiros têm, vários bolsonaristas têm. É tudo igual. E aí acabam caindo na ilusão de que um outsider, que alguém de fora... como o Bolsonaro, que não é de fora, que está mais tempo no Congresso do que eu estava vivo, e acredita numa solução milagrosa, no Messias, porque, de fato, difícil de acreditar no Lula hoje em dia, tendo o histórico de aliança. Isso, essas alianças espúrias, né? Que é o que a gente já sempre criticava ter escolhido vice Temer, criticava ter apertado mão de Paulo Maluf, e aí enfim, eu acho que o Marcelo Freixo tentar reproduzir essa lógica 13 anos depois, uma lógica que nos levou diretamente também, mas que não é a única responsável, porque eu acho que o brasileiro é fascista, racista, homofóbico, isso é um fato. Não todos, né? Mas assim, uma grande parte suficiente para... Mas assim, cria-se uma narrativa que justifica para muita gente o que está acontecendo agora, que é injustificável. E é por isso que eu acho que o Marcelo Freixo... Eu prefiro um Marcelo Freixo não eleito governador do Rio do que ele eleito governador do Rio e fazendo tudo pela metade, porque tem um Rodrigo Maia atrás e um Eduardo Paes atrás que não vão deixar ele fazer as mudanças que o Rio precisa. Mas, enfim, minha ingenuidade talvez seja melhor, talvez tenha... não sei. Difícil a polícia parar de matar porque o Marcelo Freixo é governador. Acho muito difícil. Eu acho que eu vejo diferente porque eu penso que o que aconteceu no Brasil nos últimos anos prova que talvez seja absolutamente impossível você estar no centro do poder sem fazer essas alianças. E não tem outro jeito. Porque a gente vive numa democracia muito frágil, porque você tem esse núcleo fascista no coraçãozinho do país, porque é uma democracia tutelada pelo exército, principalmente pelos militares, entendeu? E aí eu queria te falar uma outra coisa. Você está notando recentemente uma espécie de... Quando você vê as declarações dos milícios militares e dos militares do governo, ou dos militares que eram do governo até ontem, como são os clubes, uma tentativa de... É um governo militar, né? Você tem ministros militares, você tem 6 mil militares no governo,
mas eles dizem que não é que o governo militar, que eles são democratas, que eles são moderados, que eles respeitam a Constituição, e meio que se contrapondo como uma alternativa ou como um contrapeso civilizatório e democrático em relação ao bolsonarismo. Isso, para mim, é uma grande falha. Isso, para mim, é um buraco de minhoca, é um redemoinho cognitivo que a gente está vivendo, porque esses caras estão posando de democratas, sendo que eles articularam, inclusive, a candidatura ao Bolsonaro e toda essa operação psicológica que levou ao Bolsonaro é do Exército, é uma coisa do Vilas Boas, enfim, eu queria saber o que você acha disso. Não, você falou completamente correto, assim. Eu acho que os militares estão tentando enganar mais uma vez a população do Brasil, tentando se descolar de um bolsonarismo do qual eles são parte, que eles ajudaram a construir. E quando o militar fala que o exército respeita a Constituição como se fosse um ser iluminado, amigo, que bom, porque é o dever do exército respeitar a Constituição. Inclusive, é mentira que não respeita, sabe? Não respeita que o exército matou um músico com 80 tiros na frente da família e ninguém foi julgado culpado até agora. Então, o exército brasileiro é a escória da escória. Isso eu falo, assim, sem medo de porra nenhuma. Exército, polícia militar, é escória e politicamente vai apoiar o que é escória e não vão largar a boquinha, sabe? E é muito importante bater nessa tecla. Falar que não vai se meter com política, como você falou, tem vários militares da ativa que estão atuando e que já atuaram no governo Bolsonaro, então é papinho para boi dormir, assim. Não sei quem cai, há quem caia, mas para mim realmente não cai, assim. Eu acho que o exército brasileiro realmente Meu pai é médico do exército, né? E é a mesma escória. Não sabia, não. Não, vou te contar uma coisa engraçada. Meu pai, ele virou youtuber agora. Ele fez um vídeo que viralizou nas redes bolsonaristas, ele é bolsonarista. Meu avô, o pai do meu pai, morreu de Covid há 2-3 semanas atrás. E meu pai jura por Deus que não foi Covid. E meu pai, enfim, é totalmente um psicopata, é alucinado. E ele fez um vídeo no enterro do próprio pai. Ele espuma de raiva, assim, a voz dele treme, é uma coisa repugnante, assim. E ele tá com uma máscara no queixo. Meu pai é médico, então você tem que pensar que um médico, no meio de um monte de gente, num cemitério, com uma máscara no queixo, já mostra que tipo de médico ele é. E ele fala, eu sou médico, ele dá uma carteirada para variar, né? Enfim, como todo bolsonarista, e ele explica que o pai dele, de 93 anos, que morreu de pneumonia, positivo para Covid, na verdade morreu de uma pneumonia provocada por uma broncoaspiração. Enfim, o vídeo dele viralizou, eu recebi sem querer por outros meios, fiquei sabendo de amigos que tinham recebido em WhatsApp bolsonarista, e assim, ele é um retrato do que é o bolsonarismo, assim, esses duplos valores, sabe? Uma pessoa que usa o nome de Cristo para matar. Enfim, um dia eu vou fazer um projeto sobre isso. Assim. Você deve ter, então você deve saber de primeira pessoa como a coisa era. Porque eu não imagino, o seu pai devia votar no PSDB, mas ele não era um fascista de carteirinha, né? Não, era fascista, sempre foi. A pessoa vai... Sempre foi? Eu não diria sempre foi, mas assim... deve ter sempre sido, mas eu comecei a perceber, era talvez 2012, 2011, quando ele veio com papo de tem que jogar bomba na favela, que só tem bandido lá, e a última que na última vez que a gente se viu, ele estava falando isso, e falou que na Palestina só tinha terrorista, que o ideal era explodir tudo e reconstruir uma cidade
enfim, zionista de Israel. E aí, nesse dia, era Dia dos Pais, eu acho que de 2011, 2012, aí eu falei, olha, infelizmente, realmente eu preciso ir embora, porque eu tenho uma dose de fascismo diária que eu posso tomar e eu preciso ir embora. Realmente isso é demais para mim. E assim, meu avô, o pai do meu pai, minha avó, eles eram vizinhos do Sérgio Cabral no Leblon. Enfim, é o típico caráter bolsonarista, assim. Em nome de Jesus, eu vou ser o maior filho da puta que você conhece, assim. E é médico do exército, então eu falo com propriedade, assim. O exército é cheio disso, assim, e disso para baixo, sabe? Olha, sinto muito. Não, tudo bem. Eu acho, enfim, eu acho, de certa forma, até uma experiência enriquecedora para mim, porque eu tenho como ter uma visão de perto, assim, né, do que está acontecendo. Sim, totalmente. De como isso, durante tanto tempo, foi normalizado, né? Esse tipo de discurso de tem que matar mesmo, enfim, essa naturalização. Total. Porque o que a gente sempre, parece que as pessoas esquecem, que elas falam de genocídio, mas o Brasil, desde que a gente se entende, vive genocídios, né? A gente cresceu num país em processo de redemocratização, mas onde a ditadura militar nunca acabou para quem é preto e favelado. Então, o genocídio do jovem negro é uma coisa naturalizada pela sociedade. Então, assim, toda vez que alguém comenta, caramba, o Brasil está naturalizando 4.000 mortes por dia, vai naturalizar quantos forem necessários, porque o Brasil naturaliza o genocídio cotidiano bancado pelo Estado. Sim. Então, assim, isso já estava na nossa sociedade. Tipo, as pessoas ficam meio assustadas, o fascismo. Desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, é que isso é o Brasil. O Bolsonaro é o Brasil com chakras alinhados, eu costumo dizer. É o Brasil sendo o Brasil. Mais Brasil. Eu queria fazer também algum trabalho, eu não sei como, mas mostrando a importância da Luciana Gimenez para a destruição do Brasil. Porque eu outro dia percebi uma coisa, quando o Bolsonaro falou vamos ser um país de maricas, eu me liguei que eu fui muitas vezes na minha vida chamado de maricas, inclusive pelas pessoas que hoje votam em Bolsonaro, da minha família, do meu círculo, ex-círculo de amigos, ex-família. E aí eu percebi, caraca, tudo, absolutamente tudo que o Bolsonaro fala, que a gente fala que é execrável, que é condenável, eu já tinha ouvido na minha vida. É por isso que hoje em relação ao Bolsonaro, eu, assim, pessoalmente, né, dizendo em termos de sentimento, não tem nem nada para sentir, porque, assim, é um discurso que era naturalizado em círculos muito pequenos, né? Então, eu já ouvi isso, por exemplo, na casa do meu pai, no Dia dos Pais, quando ele fala tem que jogar uma bomba e matar todo mundo na favela. Eu já tinha ouvido piadas de negro, de gay, de indígena, mas, assim, essas pessoas, elas não tinham a coragem de falar num aberto, assim. Elas falavam no churrasco da família, aí tinha aquele riso nervoso, aquele riso constrangedor. E a escrota da Luciana Gimenez, ela abriu o canal porque ela queria audiência, porque para ela o que era importante era a audiência do programa dela. Ela deu um lugar no debate, por exemplo, sobre homossexualidade para pessoas como Bolsonaro. E o Bolsonaro estava lá toda semana. O Marco Feliciano estava discutindo se a homossexualidade deveria ser legalizada ou não, se o sangue de um homossexual podia ser doado a um banco de sangue. E ela deu a impressão para o Brasil de que existe lugar no debate para esse tipo de opinião, que não é nem opinião, que é crime. E abriu as portas, enfim, tem outras pessoas, personalidades midiáticas, Danilo Gentili, com suas piadas racistas, ou piadas sobre estupro. Enfim, eu queria um dia fazer um estudo sobre personalidades midiáticas que normalizaram o discurso, que permitiu
esse extermínio em massa que está acontecendo no Brasil hoje. E eu acho que essas pessoas têm que ser não é só a responsabilizadas. Luciana, né? Com certeza. É a Luciana, é o CQC, é o Pânico. É o CQC, Marcelo Marcelo Tais. Precisa ter o nome dele ali escrito também. E eu acho, assim, eu já até escrevi sobre isso, que o cultural do bolsonarismo, quer dizer, desse rebate fascista pós-ditadura militar, é Capitão Nascimento, é Tropa de Elite. Que também, é um filme que testa esse discurso, sabe? Esse discurso sendo do armário, esse discurso sendo proferido sem a menor constrangimento. Ratinho, essa porra toda. Mas a gente sabe desses tempos, né? Tipo, e aí parece que, e eu critico muito com você nesse sentido, quando vem o Bolsonaro e todo mundo fica com: meu Deus, como é que o Brasil elegeu isso? O Brasil é isso. Tomara que melhore, tomara que deixe de ser um pouco isso. Eu estava vendo aqui os comentários de baixo, pessoas que familiares médicos também completamente interessados. Há outro Brasil, sim. Mas é bom a gente tem um núcleo aí. Também porque a gente fala também esse fascismo, enfim, esse fascismo ele é o Brasil, mas assim há outro Brasil, e eu acho que esse outro Brasil ainda pode ou deve ser maioria, só que a gente não está organizado, de fato, não está. Isso e parte disso também é a gente não ter resolvido as questões do passado, né? Não ter condenado as pessoas que promoveram a ditadura militar, você ter galera da ditadura ainda atuando hoje politicamente. Então, acho importante a gente reparar erros históricos também. Enfim. E, assim, e também uma coisa que eu sempre penso, né? A gente viveu 14 anos de governos de esquerda sem uma reforma das polícias militares e sem a interrupção desse genocídio. Esse genocídio em curso. Não, ocupação militar. É um país de 60 mil homicídios por ano, 75%. Exatamente. Feita por esses caras. É o mesmo governo. O Braga Neto é o cara que fez a coisa do Rio. E o Heleno e aquele outro fizeram no Haiti. Eles foram treinar o que eles iam fazer depois do Rio de Janeiro no Haiti, matando a população. Entendeu? E durante governos do PT, enfim, é muito mais complexo e arraigado na nossa sociedade. Eu acho que simplesmente uma polarização. Essa palavra está tão na moda, né? Enfim, querido, já deu uma hora. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Adorei a conversa. Vai ficar gravado, então a gente pode divulgar depois. Boa. Eu queria... Quando é que será que a gente vai poder se encontrar, né, mano? Dá uma data aí. Pessoalmente, você diz? No sol escuro. Aí, Peninho, aqui. Quando eu me vacinar, eu acho que posso circular um pouco mais. Eu acho que você vai poder vir para cá antes que eu possa ir. Eu acho mais provável, Mais provável. Então é isso. Se vacina, aí chega mais. Muito obrigado. Vem passar uma temporadinha aqui no inferno. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo. Beijo. Valeu, galera. Sobrevivam.